Bom, bem-vindos para mais um papo do Aprendizados da Comunidade Local. E esse é o momento que a gente chama membros da nossa comunidade para trazer conhecimento, insights, aprendizados, erros e acertos, para que você não tenha que aprender errando na sua jornada de crescimento no mercado. E hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o Thomas da Moon Tempê. Ele vai falar mais sobre a empresa. O Thomas já faz parte da comunidade local há alguns anos, tem trilhado uma jornada muito bonita no varejo e no mercado, com um produto super inovador, criando uma categoria no mercado, com muitos desafios e também obtendo muitas conquistas, muitas coisas legais que estão acontecendo, e o Thomas vem para contar um pouco dessa jornada. Então, Thomas, obrigada por estar aqui. Queria começar pedindo para você se apresentar e falar um pouco da Moon, para todo mundo conhecer. Combinado, obrigado. Agradeço muito o espaço. Sou muito grato de vários anos para o local e tudo que a gente já construiu juntos e que vamos construir, né? Então, eu sou o Thomas, eu estou na Moon desde 2016. Eu nasci no Brasil, fui morar nos Estados Unidos, voltei para o Brasil já faz 13 anos, trabalhei na área de TI, eu estudei biologia humana, na Stanford, em Palo Alto, em Califórnia. Achava que eu ia no caminho de medicina, etc. Não foi para mim. Eu vi que através da alimentação também a gente consegue trazer saúde, né? De fato trazer saúde, em vez de pensar em prevenção, em vez de resolução de problemas. Eu me tornei vegetariano em 2009, quando eu passei 4 meses na Índia. Fiz um estágio basicamente numa região onde que as pessoas eram vegetarianas, né? E isso eu vi como mudou minha disposição, minha energia. Eu gostei muito de fato como eu fisicamente me sentia. Então eu fiz essa transição, decidi continuar mesmo depois de voltando. E aí eu tinha esse negócio que a minha família sempre passava o final do ano no Brasil. Eu falava, eu sou vegetariano menos no Brasil, né? Então, porque eu achava aqui que era impossível, não ia conseguir, não conhecia ninguém que era vegetariano, não tenho nenhum familiar vegetariano. E vim, afinal, depois de me formar, etc., vim trabalhar aqui. E aí eu decidi naquele momento que, além de aceitar que eu ia ser vegetariano, eu ia me tornar vegano no Brasil. Então, vim trabalhar com TI, como eu mencionei, e me tornei vegano e comecei a pesquisar muito, que as pessoas, assim que se tornam vegano, já viram seu nutricionista, já querem saber onde vem sua proteína, de onde vem todos os macronutrientes, micronutrientes, e eu, obviamente, para ter respostas fundadas, baseadas em coisas reais, não só os achismos das pessoas, eu estudei muito e vi que quando você coloca proteínas vegetais, melhores proteínas vegetais. Sempre aparecem alguns que a gente já conhece com mais facilidade, as leguminosas, o tofu, o glúten, por exemplo, também, o seitan, que é feito à base do glúten, e sempre aparecer também tempê. Tempê era uma coisa que eu já tinha provado, mas não tinha nenhuma experiência de produção, nada disso. E vi que não existia. Existia uma grande lacuna no Brasil de produção de tempê. Até tem pioneiros antigos de 30 anos atrás que trouxeram tempê, porém não era um olhar de varejo, de venda, de atingir grande público, grande massa. Então eu me juntei com meu sócio, o Eduardo, que é muito mais da área estética, visual, de marketing. A gente encontrou, através da plataforma que eu trabalhava, que era uma plataforma de imóveis, uma cozinha que já estava montada para alugar. E aí juntou isso, a gente falou, vamos fazer, e estamos nessa história já faz quase 11 anos, né? Eu acho muito incrível, Thomas, do seu histórico, né, de você não ter vindo nada da alimentação, na verdade, né, fazia TI, depois antes, né, parte de mais médica, biomédicas, né, biomédicas que você fazia? Sim, sim, biologia humana. Biologia humana. E aí agora, né, produtor De e tempero, pioneiro de tempê. sim. Ô, Thomas, explica para todo mundo o que é a Moon Tempeh, o que é o tempeh e como o que é a marca, né? Como é que os produtos que vocês têm, enfim, para todo mundo entender a sua empresa. Claro. Então, o tempê é a melhor proteína vegetal, é uma junção das leguminosas com um fermento específico. É um processo que existe há centenas de anos, especificamente na Indonésia.
Então, o tofu normalmente é pan-asiático, né? Começou na China, mas consome muito no Japão, consome em todas as regiões da Ásia. O tempê, especificamente, são das ilhas da Indonésia. E lá é a proteína mais consumida, é a mais viável também, a mais barata, você pode falar. Então, é uma proteína que já existe, não é nada que a gente criou, mas estamos trazendo e adaptando para a realidade do Brasil, sempre pensando em os melhores formatos e maneiras de introduzir no dia a dia das pessoas. Então, a gente faz através de três leguminosas, é o grão de bico, o feijão fradinho e a soja orgânica. A soja realmente é a mais comum, mas até na Indonésia eles fazem de outras leguminosas. E a gente começou com tabletes, mas uma virada de chave, né? A primeira escalada foi entender que a gente precisava temperar e apresentar em formatos que as pessoas já conheciam. Então ajudou muito quando a gente começou a fazer hambúrgueres, discos, a gente chama de tempê, que já vem marinados, e a gente também fazia uma versão já dele fatiado. Então é uma proteína que pode substituir qualquer proteína animal e nas receitas, e vem congelado, então nossa linha inteira, por enquanto, é uma linha de congelados, e através sempre dessas três leguminosas. Legal. E Thomas, hoje a Moon, para todo mundo entender o tamanho da Moon, você já tem 11 anos. Me fala um pouquinho quantos funcionários, onde vocês estão presentes, que redes talvez você já vendam o produto também. Perfeito. Então, a gente está em mais ou menos 350 pontos de venda pelo Brasil inteiro. A gente tem 11 funcionários e produzimos 5 toneladas por mês. Estamos presentes no Angelone, no Fato, no Verde Mar, no Festival, na Rede Oba, esses os maiores. E aí a gente está na Santa Luzia. Santa Luzia foi um dos nossos primeiros clientes, porque eles já tinham por muito tempo essa ideia que precisavam de tempê. Tinha essa busca das pessoas irem para Santa Luzia procurar tempê. Então a gente também está lá desde o começo. E além do varejo, Thomas, você também trabalha com outros canais, né? Quais canais vocês vendem os produtos? Sim, a gente tem uma loja, um e-commerce no nosso site, que é apenas na capital, por ser um produto congelado, e também o 15% do nosso faturamento é através de food service. Então a gente está em redes como a Lagoapa, nas empanadas, a rede Manioca, Padoca do Mani, Irá Izakaya, o Camélia Dodó, Futuro Refeitório, são todos lugares em São Paulo, principalmente, que utilizam tempê nos preparos. E aí, Thomas, o food service ele te ajuda também para o varejo, né? Os canais se complementam porque muita gente não conhece o tempê no restaurante e aí adota isso para o dia a dia, né? Tem uma Sim, complementariedade, né? a gente sempre está procurando portas de entrada para o mundo de tempê, porque realmente quase ninguém conhece, ninguém nunca provou, não sabe como usar. Uma coisa que eu não mencionei nos produtos, a gente tem umas mini esfirras também, e até pão de queijo que tem tempê. Sempre com a ideia de, a pessoa está comprando esfirra, está comprando pão de queijo, e aí de repente entende, esse recheio, o que que é? O que que é essa palavra tempê? E aí a gente espera que existe uma curiosidade para entender melhor, se educar e entender melhor o produto, né? E aí o food service é o mesmo papel. A pessoa vai num cardápio, procura opções vegetais normalmente. Nosso público com certeza é um público vegano, vegetariano, mas a gente tem nos últimos 4 anos focado muito em tentar sair dessa bolha, falar com outras pessoas que querem apenas ter outras opções, né? Comer frango todo dia, eu já nem consigo imaginar, né? Já não como, mas imagina só ter uma opção, só vou comer frango todo dia. Então, seria tão gostoso a gente estar tentando mostrar, incluir o tempero no dia a dia, né? Então, no restaurante, a pessoa prova, gosta, e aí a gente vê que isso ajuda a pessoa a procurar no varejo ou até no nosso site para consumir no dia a dia. Uhum. E Thomas, entrando um pouco agora nos aprendizados dessa jornada aí de 11 anos, sendo pioneiro na categoria no Brasil, me fala um pouco das conquistas, dos acertos, o que que vocês fizeram, que vocês falaram, "Putz, isso a gente acertou e mudou um pouco o jogo da empresa, né? Eu acho que temos que ter muito orgulho de ter resistido. Estamos aqui 11 anos, continuamos vendendo tempero, então isso para mim é o principal.
E eu acho que, principalmente em 2019, teve aquele boom dos análogos à carne. E todo mundo chegava para mim e falava: vocês precisam mudar a sua ideia, vocês não precisam ser tempê, vocês precisam falar que é algo parecido à carne, que aí vocês vão conseguir 100 milhões de dólares, né? O Fazenda Futuro que recebeu 300 milhões de reais para fazer análogo de carne em 2019. E eu sempre deixei muito claro: eu não sou Fazenda Futuro, eu não sou análogo à carne. Eu acho que isso foi uma coisa muito certeira, porque hoje em dia já passamos dessa bolha, já vimos que tem até muitas empresas saíram, muitas empresas fecharam daquele ramo e a gente continua porque a gente nunca fingiu ser algo que não somos. A gente é uma proteína vegetal que não parece carne. Não tem textura de carne, não vai ter sabor de carne. É uma proteína vegetal através das leguminosas. Então, eu tenho orgulho de não ter nos mudado todo o nosso rumo, porque a gente achava que o mercado estava pedindo uma certa coisa. Eu também acho que foi muito certeiro a gente começar a entender que precisávamos pensar sempre na facilidade. As pessoas, porque imagina, a pessoa vê no freezer do varejo e decidir comprar. E aí é a etapa da pessoa ter no freezer por meses e não saber como utilizar, como usar, e aí de fato saber cozinhar. Então, se eu consigo eliminar essas dúvidas através de, aqui é uma esfirra vegetal que você coloca no micro-ondas ou no forninho, isso já antecipa, já resolve muitos problemas para a gente. Então, eu tenho bastante orgulho também de ter sacado isso e a gente agora está numa nova etapa procurando opções fora do congelado, né? Então, eu acho que isso também vai ser uma outra nova jornada em que a gente entende que realmente a cadeia fria é muito difícil e estamos prontos também para testar outros caminhos. Você comentou, né, Thomas, sobre a resiliência de vocês, né? O fato de vocês estarem no mercado há tanto tempo realmente é uma baita conquista, né? E melhor ainda se essa jornada foi realmente autêntica e verdadeira aos princípios de vocês. Eu olho assim a jornada de vocês e eu acho que vocês são muito, muito autênticos, que a maneira como vocês estão construindo essa categoria e passando a mensagem é muito de verdade, é muito uma conquista muito honesta das pessoas, né? E isso faz com que as pessoas admirem, torçam por vocês, acompanhem, né? Então acho que vocês devem ter uma legião de consumidores fiéis aí que vieram desde o começo, né? E que estão crescendo, estão se desenvolvendo também com vocês, né? Não, sem dúvida. Isso é uma coisa que eu até queria mencionar. Nossa base é muito forte. Eu tenho uma recorrência de faturamento todo mês que eu consigo estar garantido. Isso aqui não vai mudar, né? Não vai variar. Eu sei que essas lojas, essas pessoas, esses restaurantes vão sempre pedir. E isso é muito bom. E é a prova de uma conquista de um trabalho né, consistente feito ao longo dos anos, né? Muito Sim, bonito. sim. Tem que ter Então, muita mas a gente fala, é, resiliência ou não também, né? paciência. E, Thomas, a gente fala muito dos acertos, das conquistas, né? A gente fala muito dos cases de sucesso aqui na Locale, mas também aprendemos muito com os erros, né? E em 11 anos, acho que alguns erros foram cometidos. Queria que você compartilhasse alguns erros que você acha que daria para outros empreendedores evitarem no futuro. Claro. Então, eu acho que tem essa frase de trocar o pneu quando o carro está andando, né? Então, quanto mais tempo passa, mais rápido o carro vai e fica mais difícil ainda fazer novas ideias, traçar novas estratégias. Então, eu acho que fundamental no começo, eu acho que eu me joguei, saí da minha empresa que eu estava, a gente alugou a cozinha, nem sabia fazer tempê, não tinha um plano, não sabia. Tipo, é necessário sentar, traçar um plano, entender muito bem o que você está fazendo, quais são as estratégias, onde você quer começar, quanto que vai custar, né? Eu acho que muitas vezes a gente escuta as pessoas falando, comecei com R$ 1.000 no bolso, ou eu comecei na feirinha, né, da rua. Para mim, isso não é uma realidade, né? Isso, para entrar no mundo que a gente trabalha e vive no dia a dia,
você precisa de dinheiro, né? Você precisa de um plano muito bem traçado e de entender como que você vai conquistar aquilo, né? Um lucro sobre venda que você faz no metrô não vai construir uma fábrica, né? Então, é ter essa ideia de como que eu vou conseguir os equipamentos, quais são os gargalos que eu vou ter. A gente começou numa cozinha que a gente cozinhava o grão com panelas. Então, imagina, fazer centenas de quilos de panelas que as pessoas tinham que carregar, e os perigos, tudo isso, né? Então, eu acho fundamental, nesse início, aproveitar que você tem esses momentos mais tranquilos, não necessariamente tão cheios de emergências para fazer um plano. E, obviamente, o plano, planejar é uma coisa, né? A realidade é outra, mas tentar, de fato, entender e fazer esse planejamento desde o começo. Eu acho que um outro erro, ou algo que a gente aprendeu, foi através realmente de entrar no jogo grande, no varejo, né? A gente teve poucos casos, a gente tem muito sorte de ter entrado em poucos varejos e saído, mas tem uns casos que a gente de fato entrou, foi cadastrado e saiu, e foi bem importante a gente entender, ok, por quê? O que é diferente dessa rede que está dando certo, que a gente trabalha há 8 anos, versus essa rede aqui que a gente entrou em 6 meses, eles estão nos descadastrando. E traz uma humildade para você entender que não é só copiar e colar, né? Não é achar que tudo vai ser igual. E uma fundamental para todos nós, eu acho que principalmente para eu que estou fazendo TMP, mas para todos nós é que nada muda de dia para noite e nada vai mudar nem em uma década, né? Você pode se dedicar por uma década e ainda você vai sentir que você não fez aquilo que você achava que ia conseguir conquistar em 3 anos, em 5 anos. Então, é ter muito claro na cabeça desde o começo que isso é algo para a vida inteira. Você tem que estar preparado para se dedicar para isso, porque mudar a cultura alimentar é quase impossível, né? Estamos aqui tentando, esperando que exista pessoas o suficiente para, né, para trazer o tempero na sua vida, do seu dia a dia. Thomas, uma questão dentro desses aprendizados de vocês, porque tem o fator adicional de ser uma categoria nova, né? Então, vocês estão precisa ainda mais resiliência, precisa ainda mais de visão de longo prazo, porque realmente não se transforma uma categoria de uma hora para outra. E eu acho que vocês estão fazendo várias iniciativas para trazer esse conhecimento de marca. Eu queria só explorar um pouco isso, porque eu acho que vocês têm feito um trabalho muito consistente de trazer esse awareness, né, do tempero, do que é o tempero. Então, eu vejo vocês, né, criaram novos produtos, que isso foi super importante. Vocês fizeram parceria com restaurantes que têm uma afinidade com o seu público muito bem alinhada. Vocês trouxeram a Bela Gil para uma das receitas também, né? Que ajuda uma figura pública conhecida, né? Respeitada, que tem um alinhamento muito com o público, seu público. Vocês fizeram um restaurante pop-up em São Paulo para também gerar conhecimento sobre a versatilidade do tempê, né? Então tem muita coisa que vocês, nesses 11 anos vocês fizeram também para movimentar um pouco, né? Como foi Sim. o aprendizado disso? O que você viu que, sei lá, funcionou melhor, que você trouxe mais resultados dentro desse processo de desenvolvimento de categoria? Sim, algo que eu demorei muito para aprender foi que eu precisava sair da produção, né? Acho que a gente já conversou sobre isso, né? Eu sou aquela pessoa que eu posso ficar no escritório, na produção, todo dia, achando que focar 100% em produto e operações vai resolver minha vida. E não, é exatamente, eu acho que o oposto. O que vai resolver e trazer a Moon para o Brasil, trazer o Tempero para o Brasil, é estar fora da produção, estar fora do dia a dia da operação. Então, todos esses exemplos que você deu me forçaram a sair, né? Me forçaram a estar no restaurante, ver o público ao vivo,
falar com Bela Gil. A Bela Gil foi uma conquista. Eu não tenho uma rede super poderosa que eu ligo para Bela Gil, né? O Eduardo, principalmente, foi a pessoa que foi em todo o evento público que ela fez por quase 5 anos. A gente levando o nosso produto, falando da Moon, falando que a gente queria parceria. Então foi uma criação de rede realmente, uma participação de comunidade e já falando um pouco da Locale, né, é isso, a gente precisa estar juntos para nos ajudar e para entender, você é bom disso, você entenda muito bem da terceirização, você entenda muito bem de embalagem, vamos trocar, deixa eu te ajudar com o representante comercial. Então, essas ações todas, eu acho que é mais, para mim, pessoalmente, a minha personalidade foi me forçar a não ficar aqui parado só pensando em as burocracias do dia a dia, né? Muito legal. E Thomas, para quem está começando agora, então, né, você já falou um pouco do planejamento, da importância do planejamento e tal. O que você daria de dica para quem está começando e está Uhum. assistindo a gente agora? Não trabalho com congelados. Não. Eu falo isso, mas eu, tipo, não tenho outra opção com tempero. Eu não vou ter um produto, nunca conseguiria ter um produto de 30 dias de validade, que é normalmente o que tem quando é só resfriado. Então eu falo brincando, porque realmente é um desafio muito além do que a gente está acostumado no mundo, né, desse mundo de alimentos e bebidas, mas faça esse planejamento, entenda que vai precisar de dinheiro, né? Você não vai conquistar isso sem ter uma base grande para investir, né? Investir em marketing, investir na marca, investir em produção. Se você tem a opção de terceirizar a produção, eu acho incrível. Adoraria não ter o estresse de ter uma fábrica. Eu sei, muitas vezes eu vejo a versatilidade que isso nos dá, né? Essas parcerias do food service, praticamente cada um tem uma receita especial. Eu já trago de um formato, um tamanho, um tempero específico. Então, sem a fábrica, eu não teria conseguido isso. Então, possivelmente, né, eu estou falando que precisa de ter sua própria produção. Mas eu vejo também que no dia a dia toma muito do seu escopo, sua energia, e isso dificulta bastante quando você quer realmente focar na marca, em divulgar. E uma coisa que eu comecei a rastrear, né, um dado muito importante, eu sempre estou escrevendo no final de semana quantas pessoas essa semana eu falei sobre o tempero, quantas pessoas novas, né? Porque é também uma maneira de me forçar se eu estou saindo de fato, falando com novas pessoas, ou se eu estou recuado de volta na produção, só pensando em coisas operacionais, né? Que demais. Eu acho esse um bom exercício, Thomas. Eu me lembro, sei lá, 4 anos atrás, não sei, quando a gente se conheceu, assim, que eu lembro de um evento de networking que a gente fez na Locale, e aí você falou, eu não levo jeito para nada disso, né? Não me sinto à vontade, mas você estava lá. E depois, todos os eventos, você estava lá também. E sabia que não era a sua zona de conforto, mas você sabia que era importante e fez diferença para você. Então é legal ver essa transformação e é legal que você mantém essa consistência, né, de se esforçar, porque você sabe que o seu modus operandi talvez é voltar para dentro, né? Sim, com E, certeza. e aí eu queria te perguntar, então, Thomas, a gente já se conhece, eu não sei, direito, 4, 5 anos que você está fazendo parte aqui da Locale. O que que você aprendeu com a Locale? Como que a Locale te ajudou nessa jornada? Como que a gente contribuiu de alguma forma para essa jornada? Então, essa frase, a melhor proteína vegetal, é da Locale, como que chama? Das mentorias que a gente fez, né? Mentorias, exato, das mentorias que a gente fez. A gente entendeu muito bem, junto com vocês, que a gente precisava de uma forma muito clara para descrever qual é o diferencial, por que que eu preciso escolher o tempero. Então, isso ajudou muito, e com certeza o Locale tem o nome, o trademark de a melhor proteína vegetal. E é isso de comunidade que eu mencionei, né? Através de muitas conexões, muitos papos, até amizades que ocorreram por causa de participações de eventos, de participar em WhatsApp.
eu consegui, a Moon conseguiu conquistar várias coisas. Então é isso, rede é tudo e cada vez mais eu tô vendo o quanto isso pesa em tudo, né? É, quando eu olho a melhor proteína vegetal, eu dou um sorriso, assim, porque eu lembro desse processo, Thomas, porque a gente estava nas mentorias e você me explicava o tempê e eu falava, gente, vai ser um pesadelo ter que explicar tudo isso, né? Como é que se explica tudo isso para quando você não tem tempo, ou quando não dá para ficar, né, 10 minutos conversando com uma pessoa, com cada pessoa. E aí você mesmo veio com essa, né? Não, Leila, o tempê é a melhor proteína vegetal que tem, tal, 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 e continuou explicando. Eu falei, gente, se você está me dizendo que é a melhor proteína vegetal, então pronto, né? Vamos falar isso, porque se é a melhor proteína vegetal, todo mundo precisa saber que é a melhor proteína vegetal, e aí sim você explica o porquê é a melhor proteína vegetal, né? Mas capta a atenção, explica, deixa claro o diferencial. E foi uma frase, eu lembro exatamente essa conversa que a gente teve, e foi você que estava trazendo, né? Você que trouxe na conversa, assim, e aí a gente, não, é isso, né? Sim, não, foi um momento chave que eu acho que sempre vai fazer parte da nossa história. Muito legal. Eu acho muito bonita a trajetória de vocês, queria super agradecer pelo papo. Tem alguma coisa mais, Thomas, que você queira compartilhar conosco? Que estou aqui aberto, se alguém quiser conhecer Tempê, por favor, venha conhecer a fábrica, venha conversar comigo. Vamos pensar em maneiras de utilizar o Tempê liofilizado, qualquer maneira que a gente possa trabalhar juntos. Quero conhecer as pessoas e somar. Bom. Obrigada, Thomas, pela disponibilidade, pelo papo. Parabéns pela jornada, muito linda. Continuo acompanhando o trabalho de vocês. É bonito ver essa resiliência. Eu acho que tem um tempo de maturação dos negócios que as pessoas talvez subestimem, né? Que precisa de um tempo para conseguir chegar na maturidade e conseguir expandir. Então, muito parabéns pela jornada e obrigada mais uma vez. Eu que agradeço e conte comigo sempre. Obrigado. Obrigada.